Olá, gente, beleza com vocês? Quem fala aqui é Mozian Rodrigues e estamos de volta com mais um vídeo da leitura diária aqui comigo, com Mozian Rodrigues. No vídeo de hoje, nós vamos fazer a leitura de Gênesis 3. Então, já convido você a abrir a sua Bíblia, a ler comigo Gênesis capítulo 3. Eu estou lendo na NVI, tá bom? Então vamos lá iniciar a nossa leitura compartilhada e depois, o que for sendo trazido aqui, eu faço alguns comentários daquilo que me chama a atenção nesse capítulo, tá bom? Vamos iniciar então capítulo 3 de Gênesis. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhuma das árvores do jardim? A mulher respondeu à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele. Do contrário, vocês morrerão. A serpente disse à mulher: certamente não morrerão. É que Deus sabe que, no dia em que comerem dele, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento, atraente aos olhos e desejável para dela se obter sabedoria, tomou do seu fruto e o comeu. Também o deu ao seu marido, que estava com ela, e ele o comeu. Então os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Por isso, entrelaçaram folhas de figueiras e fizeram algo para cobrir-se. Quando o homem e a sua mulher ouviram o som do Senhor Deus, que caminhava pelo jardim ao sopro do vento do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. O Senhor Deus, porém, chamou o homem e perguntou: onde você está? Ele respondeu: eu te vi no jardim e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi. Deus perguntou: quem contou a você que estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei a você que não comesse? O homem disse: foi a mulher que me deste para estar comigo, que me deu do fruto da árvore, e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: o que foi que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente: por ter feito isso, maldita é você entre todos os animais de rebanho e entre todos os animais do campo. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela, que ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher, ele declarou: multiplicarei intensamente as suas dores de parto. Com dores você dará à luz. O seu desejo será contra o seu marido, mas ele a dominará. Finalmente declarou ao homem: visto que você deu ouvidos à voz da sua mulher e comeu da árvore da qual ordenei a você que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com dores você comerá dela todos os dias da sua vida. Ela lhe fará brotar espinhos e ervas daninhas, e você comerá as plantas do campo. Com o suor do seu rosto, você comerá o seu pão até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Adão deu à sua mulher o nome Eva, pois ela seria mãe de todo ser vivente. O Senhor Deus fez roupas de pele para o homem e a sua mulher e os vestiu. Então o Senhor Deus disse: vejam que o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve permitir que ele estenda a mão e tome também da árvore da vida, coma e viva para sempre. Por isso, o Senhor Deus o expulsou do jardim do Éden para cultivar a terra da qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia de um lado para outro, guardando o caminho que levava à árvore da vida. Então nós percebemos, irmãos, que o capítulo 3
é onde temos aqui a maior tragédia da humanidade. O pecado entrando no mundo por meio da tentação ali feita pela serpente contra aquilo que Deus havia estabelecido para que não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós percebemos aqui algumas questões bem interessantes já, né? Essa tragédia que aconteceu, mas aqui, onde a gente sempre vai caminhar e perceber isso, a Escritura ela tem sempre esse lado, vamos dizer, onde a nossa desgraça é evidenciada, só que a graça de Deus também é apresentada, é colocada de uma forma muito bela, como uma aquarela, como algo realmente a ser apreciado. E é exatamente o que nós temos aqui no capítulo 3 de Gênesis. Percebemos, primeiramente, que quando a serpente fala, né, aqui no versículo 1, foi isto mesmo que Deus disse, não comam de nenhuma das árvores do jardim? A mulher responde o seguinte, podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Aqui nós temos a parte onde a mulher acrescentou algo que o Senhor não tinha falado, o tocar nele. Não foi falado para o homem e para a mulher nada a respeito disso. Então já começa aqui a distorção daquilo que Deus tinha determinado, que não eram só para não comerem. Eva acrescentou dizendo que Deus disse que não só comessem, mas também não tocasse. Do contrário, vocês morrerão. Então a primeira coisa aqui que a gente percebe é que a humanidade, em qualquer momento, principalmente após o pecado, ela sempre distorce a palavra e os mandamentos de Deus para poder, de repente, cumprir ali as suas concupiscências, as suas vontades, dando a desculpa de que Deus tinha falado aquilo, mas na verdade não falou, colocando coisas que Deus não havia dito. E muitos tropeçam nisso. E aqui nós temos do outro lado a serpente dizendo, certamente não morrerão. Interessante que a serpente, quando tenta os nossos pais, Adão e Eva, ele usa a palavra. Quando Deus ele fala com o seu povo, também ele usa a palavra. Só que a palavra que a serpente usa, a língua bifurcada da serpente, é uma palavra que vem em verdades diluída com a mentira, o que o todo, na verdade, é uma mentira. Ela pega palavras da Escritura e tenta convencer, no caso ali, palavra de Deus, tenta convencer os nossos pais de que, na verdade, não, versículo 4 aqui, né, ó, certamente não morrerão. É que Deus sabe que no dia em que comerem dele, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Você percebe que ele usa também essa palavra para querer persuadir e consegue ali persuadir os nossos pais. Lembra também de quem foi tentado e passou por uma situação semelhante, onde o diabo utiliza justamente a palavra para tentar convencê-lo a não prosseguir com o seu plano, com aquilo que havia sido designado para cumprir? Exatamente. Jesus, ele foi tentado com o diabo querendo usar a palavra distorcida, a palavra de Deus, para tentar a Jesus Cristo. Quando o diabo diz, olha, se te lançares deste pináculo, do alto deste pináculo, enviará anjos ao seu respeito para o guardar. De fato, isso é fato, palavra de Deus. Só que o diabo estava tentando usá-la para querer convencer a Cristo a fazer algo que o próprio Cristo repreendeu, dizendo, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, a palavra de Deus, ela é de fato o nosso escudo. Mas se nós não tivermos buscando a palavra de Deus, olhando para ela de maneira profunda, de maneira realmente a querer se apresentar diante dele, buscá-lo em oração e principalmente lendo a palavra de Deus, como nós estamos fazendo aqui, por exemplo, inevitavelmente o diabo, com a sua língua bifurcada, representada aqui pela serpente, poderá nos enganar. E nos engana muitas vezes, porque somos falhos nesse sentido. Não entendemos muitas vezes a malícia ou a maliciosidade do contexto em que estamos inseridos porque não conhecemos a palavra de Deus. É isso que o profeta revela. O meu povo perece por falta de conhecimento, por falta de não conhecerem a palavra de Deus e nem o poder de Deus. Aqui também nós temos outra questão muito interessante, a omissão do homem. O homem, nesse momento aqui, aparentemente, você percebe que ele não estava aqui presente na conversa. Mas a mulher conversando com a serpente foi
persuadida pela serpente e levou também para o seu marido comer. E aqui mostra uma das questões muito interessantes a respeito de nós, homens, sermos o cabeça federal do nosso lar, tendo a responsabilidade para nós de guardar e proteger o jardim que Deus nos deu. Nós somos maridos, as mulheres estão conosco e nós devemos guardar a nossa casa, o nosso lar, para que a palavra do diabo, da serpente, não possa persuadir nem a nossa mulher e nem tampouco aos nossos filhos. E isso é uma responsabilidade que nós homens temos que ter. Nós temos que chamar para nós essa responsabilidade. Entendemos que somos aquilo que a palavra de Deus estabelece em Efésios 5. Nós somos o cabeça do nosso lar, o cabeça federal. Então, como cabeça federal, Adão falhou aqui. Ele estava, a mulher ficou vulnerável. Então, também, nós vemos aqui, muitas vezes, algumas interpretações tentam colocar a mulher como culpada, como sendo a responsável pela queda da humanidade. Mas não, o homem também, ele foi culpado a partir do momento que ele se omitiu do seu papel de proteger o seu lar, de proteger a sua casa. Também nós vimos que, após a queda, eles ficaram meio que envergonhados da situação em que eles estavam. É tanto que o Senhor, no versículo 8, chamam eles, quando o homem e a sua mulher ouviram o som do Senhor Deus, que caminhava pelo jardim ao sopro do vento do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. O Senhor Deus, porém, chamou o homem e perguntou: onde você está? O Senhor pergunta a Adão. Ele respondeu: eu te ouvi no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Uma coisa muito interessante, uma aplicação que nós podemos fazer para a nossa vida prática, é entender que, apesar do pecado ter sido extremamente contra a ordem e a autoridade de Deus, o homem foi buscado pelo Senhor após a sua queda. Deus chama Adão e chama ele: Adão, onde você está? Ele respondeu: eu te ouvi no jardim e fiquei com medo, porque estava nu. O homem, ele ficou envergonhado porque tinha pecado contra o Senhor. Mas o Senhor, apesar do pecado do homem, estava trazendo sobre ele misericórdia. Porque a ordem era: no dia que comessem, eles morreriam. Mas como eles, naquele momento, comeram e não morreram instantaneamente, já mostra também a misericórdia e a graça do nosso Deus. Deus poderia, naquele momento em que eles comeram, ter executado a morte sobre eles. Mas, pelo contrário, Deus misericordiosamente procura eles. E Deus perguntou, justamente quando ele responde, Adão responde: eu te ouvi no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Nós vemos aqui que Adão reconhece agora a sua nudez, e não só no aspecto físico, mas ele entende que está vulnerável, exposto, porque ele pecou contra o Senhor. E é tanto que Deus pergunta: quem contou a você que estava nu? Aqui é interessante porque em todo momento Adão estava nu juntamente com a sua esposa, e isso nunca foi impedimento para conversar com o Senhor. Nós vemos que ele de fato conversava, o Senhor, ao cair da tarde, ia ao encontro do homem e da mulher para poderem conversar, enfim, não há uma expressão de como que acontecia esse fato, mas era um fato. O povo de Deus, representado ali por Adão e Eva, conversava com o Senhor. A relação perfeita antes do pecado era uma relação de comunhão, uma relação pessoal de Deus com a sua criação, homem e mulher. Só que aí Deus pergunta, quem contou a você que estava nu? Você comeu da árvore que ordenei a você que não comesse? Então nós percebemos aqui que nesse momento o homem, ele fica envergonhado. E aí ele começa agora algo, que a gente, quando fala do pecado de Adão e Eva, ou do pecado original, o pecado do Éden, a gente remete a todos os nossos outros pecados. Por quê? Todo pecado que nós fazemos, geralmente o pecador, principalmente aquele que não se arrepende de fato de fazer tudo o que faz, procura sempre uma desculpa para justificar as suas quedas, as suas desobediências. E aqui não foi diferente. Adão culpa a mulher que Deus deu a ele, a mulher que tu me deste, para estar comigo, que me deu do fruto da árvore. Foi a mulher que me deste e eu comi. Então, olha que interessante. Deus, mais uma vez, misericordiosamente, poderia aqui agora, vamos dizer assim, fulminar Adão, destruir Adão. Porque Adão agora colocou meio que foi a mulher que tu me deste.
E nós percebemos aqui que Deus foi lá até a mulher e falou, né? Então o Senhor perguntou à mulher: o que foi que você fez? Misericordiosamente, né? O Senhor ainda atento e ouviu a resposta da mulher, que ela disse: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente, e aqui nós temos justamente o início aqui da, vamos dizer assim, da maldição que veio sobre a serpente, a mulher e ao homem, e sobre toda a criação. Aqui nós temos uma promessa, né, que é justamente aqui no verso 15, que é chamada aqui de proto-evangelho, né? A ideia de que aqui nasce a promessa daquele que viria e restauraria todas as coisas, nós percebemos exatamente aqui, quando o Senhor fala contra a serpente. Por ter feito isso, maldita é você entre todos os animais de rebanho e entre todos os animais do campo. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência, ou seja, a descendência da serpente, e a descendência dela, que ferirá a sua cabeça. A descendência da mulher nascerá um que ferirá a cabeça da serpente. E nós bem sabemos que esse que está sendo prometido aqui é Cristo Jesus, que de fato consumou a sua vitória na cruz do Calvário, pisando e tomando e usurpando principados e potestades. Como nós vemos nos escritos de Paulo, como nós vemos nos evangelhos, Cristo triunfou sobre a morte. A morte não pôde conter a Cristo. E aqui a serpente foi vencida. Ela, de fato, ainda será jogada no lago de fogo e enxofre, que é o inferno, mas ela já foi vencida. Cristo já venceu por mim e por você na cruz. A promessa daquele que viria, daquele que esmagaria a cabeça da serpente, foi cumprida em Jesus Cristo. E depois nós vemos aqui as sentenças de cada um. Da mulher, que multiplicaria intensamente as suas dores de parto, com dores você dará à luz o seu filho, e o seu desejo será contra o seu marido, ou será para o seu marido. A ideia de que ela estará voltada para os desejos do seu marido, para, de fato, o seu marido a dominá-la, mas ele a dominará. E finalmente declarou ao homem justamente a sentença do homem: visto que você deu ouvido à voz da sua mulher e comeu da árvore da qual ordenei a você que não comesse, maldita é a terra por sua causa, com dores você comerá dela todos os dias da sua vida. Veja só, maldita é a terra por sua causa, quando foi dar a sentença do homem. Então nós percebemos que a criação e homem e mulher receberam as suas sentenças e foram de fato prejudicados pela desobediência. Mas mais uma vez nós vimos aqui a graça de Deus sendo manifestada, porque Deus, primeiramente, o Senhor não permitiu que eles tocassem no fruto da árvore da vida, para que comessem e vivessem eternamente. É tanto que nós vemos isso no versículo 22. Vejam o que o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve permitir que ele estenda a mão e tome também da árvore da vida, coma e viva para sempre. Que misericórdia e que graça Deus executou sobre nós, humanos, porque já imaginou viver uma vida miserável de pecados eternamente sem nunca jamais morrer? Imagina Hitler estar vivo. Imagina Mao Tse Tung e diversos outros homens maus que viveram sobre a terra e que viveriam eternamente atormentando a todos nós com os seus pecados e nós também atormentando aos nossos com os nossos pecados. Então, Cristo, ou Deus, ali na pessoa de Deus Pai, extremamente misericordioso e gracioso, não permitiu que os nossos pais tocassem no fruto da árvore da vida, né, para que eles não vivessem eternamente. E aí Deus os expulsa do jardim para cultivar a terra da qual fora tirado, e depois de expulsar o homem, colocou querubins a leste, e assim encerrou-se aqui vamos dizer assim, a estadia do homem e da mulher no Jardim do Éden, marcado por essa tragédia. Mas como eu acabei de falar para vocês, também aqui temos, de fato, a graça, a misericórdia do nosso Deus sendo executada sobre os nossos pais e também vendo a promessa daquele que viria e esmagaria a cabeça da serpente. Então, esse é o capítulo 3, que é justamente a nossa maior esperança, né? Quando nós começamos a ler o Evangelho, que é justamente quando nós começamos a ler Gênesis, aliás, percebemos aqui um reflexo da esperança, que é justamente Cristo sendo prometido para trazer
a restauração de todas as coisas. Então, muito belo, espero realmente que você tenha gostado desse capítulo, um capítulo também que para mim é muito importante, aliás, todos são, mas esse aqui em particular, ele tem um significado gigantesco por causa da promessa que nós temos no versículo 15, que nós acabamos de ler. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela, que ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Beleza? Então espero que você tenha gostado. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe aqui o seu like, se inscreva e esteja pronto aí para também a me acompanhar nos próximos vídeos. Um forte abraço e até o próximo Leitura Diária com Moisés Rodrigues.